O universo é um oceano de mistérios, pontilhado por faróis de luz que viajam bilhões de anos para nos alcançar. Entre esses faróis, os quasares brilham com a fúria de trilhões de sóis, alimentados por motores gravitacionais de poder inconcebível. Mas e se, nas profundezas dessa escuridão, espreitasse uma criatura tão colossal que sua mera existência desafia as leis da física? Um abismo tão voraz que redefine os limites do possível, um vazio que não apenas consome matéria, mas devora as próprias regras do cosmos. Hoje vamos ao encontro de um gigante adormecido, um buraco negro supermassivo que não deveria existir. Seu nome é TON 618. A luz que captamos hoje partiu de TON 618 há 4 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 4 bilhões de anos. Estamos diante de um buraco negro supermassivo com 66 bilhões de massas solares. Para dimensionar, seu horizonte de eventos poderia engolir todo o nosso sistema solar várias vezes. Ele reside no coração de um quasar, um farol que ofusca galáxias inteiras, alimentado por um disco de acreção que gira a velocidades relativísticas, aquecido a milhões de graus. Mas o verdadeiro mistério não é o seu tamanho atual, e sim como algo tão descomunal pôde se formar tão cedo na história do universo. Os modelos atuais de crescimento de buracos negros simplesmente não conseguem explicar um gigante dessas proporções surgindo em meros 4 bilhões de anos. É como encontrar uma montanha onde só deveria existir uma colina. Imagine o universo recém-nascido, uma sopa primordial de hidrogênio e hélio, onde as primeiras estrelas começam a se acender. Em apenas 4 bilhões de anos, algo acumulou 66 bilhões de massas solares. Isso exige taxas de acreção que desafiam os limites da física conhecida, ou talvez um mecanismo completamente novo. Seria TON 618 o resultado de um colapso direto de uma nuvem de gás primordial, um processo que dispensaria a formação estelar. Ou o produto de fusões caóticas de múltiplos buracos negros em um universo jovem e denso, a vertigem cósmica nos domina. Como o vazio pode se tornar tão imenso, tão rápido? Cada teoria parece insuficiente, como tentar encher um oceano com um balde. O abismo de TON 618 nos obriga a questionar os fundamentos da astrofísica, a repensar os limites do crescimento e a encarar a possibilidade de que o universo primitivo esconda processos que ainda não compreendemos. TON 618 não é apenas um buraco negro, é um deus devorador de galáxias, um titã que desafia a cronologia cósmica. Mas sua existência não é um acidente. Ela esconde um segredo, uma pista vital sobre os processos extremos que moldaram o universo primitivo. Neste documentário, vamos mergulhar nas profundezas do espaço-tempo, seguir as tênues migalhas de luz que escaparam de sua voracidade e desvendar o enigma por trás desse colosso. O que forjou TON 618 e o que sua existência revela sobre os limites da física. Cada teoria, cada simulação, cada fragmento de dado nos aproxima de uma verdade que pode reescrever os livros de cosmologia. Afinal, se as leis que conhecemos não podem explicá-lo, então talvez as leis estejam erradas. Ou talvez o universo seja muito mais estranho do que jamais ousamos imaginar. O segredo está lá fora, esperando para ser revelado. Nos anos 1950, radiotelescópios captavam sussurros enigmáticos do cosmos, fontes pontuais de intensa emissão de rádio. Os astrônomos as chamavam de estrelas de rádio, mas os telescópios ópticos nada viam. O mistério persistiu até 1963, quando o quasar 3C273 foi identificado, um núcleo galáctico brilhando com a fúria de 1 trilhão de sóis, a bilhões de anos-luz. Na mesma década, no Observatório de Tonantzintla, no México, uma busca por estrelas azuis tênues catalogou um objeto discreto como TON 618. Era apenas mais uma entrada, um minúsculo ponto azul em uma placa fotográfica. Ninguém suspeitava que aquela partícula insignificante um dia eclipsaria todos os quasares conhecidos. As sementes de um pesadelo cósmico estavam plantadas. A década de 1970 chegou. Os astrônomos revisitaram o catálogo de Tonantzintla, suspeitando que algumas de suas estrelas azuis não eram estrelas, mas algo muito mais exótico. TON 618 aparecia em placas fotográficas aprimoradas como uma mancha tênue e discreta, um minúsculo ponto azul entre milhares. Seu espectro, quando enfim obtido, insinuava linhas de emissão estranhas e alargadas, mas os espectrógrafos da época eram rústicos demais para decifrá-las. Era um fantasma, um espectro cósmico à espreita nos dados, com sua verdadeira natureza velada por uma distância incomensurável e tecnologia primitiva. O objeto foi anotado e depois arquivado como curiosidade. O pesadelo permanecia adormecido, aguardando olhos mais aguçados e mentes mais brilhantes. Os anos 1990 trouxeram uma revolução.
telescópios gigantes em terra e o telescópio espacial, Hubble voltaram seu olhar para o enigmático TON 618. Espectrógrafos modernos capturaram sua luz em detalhes requintados. A medição do redshift foi um choque. Z igual 2,219, situando a 10,4 bilhões de anos-luz, quando o universo tinha apenas 3,4 bilhões de anos. Sua luminosidade absoluta foi calculada em 4 vezes 1040 watts e 140 trilhões de vezes a produção do Sol. Linhas de hidrogênio alargadas por efeito Doppler indicavam nuvens de gás girando a milhares de quilômetros por segundo. O fantasma despertara, revelando um monstro gravitacional que desafiava a crença. TON 618 não era um quasar comum, era um farol da aurora cósmica, gritando através do vazio. Em 2004, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Usando o método virial, que relaciona a velocidade do gás à atração gravitacional do buraco negro, os astrônomos estimaram a massa do motor central de TON 618. O número era estarrecedor, 66 bilhões de massas solares. Aquilo não era meramente um buraco negro supermassivo, era um leviatã ultramassivo, um dos maiores já encontrados. Ele superava o buraco negro no centro da Via Láctea por um fator de 15.000. Como um monstro desses pôde se formar tão cedo na história cósmica? A descoberta provocou ondas de choque na astrofísica. TON 618 era uma anomalia que reescrevia os livros didáticos, um pesadelo cósmico à espreita na borda do universo observável, desafiando nossa compreensão sobre como os buracos negros crescem. No coração do deserto chileno, sob um céu cravejado de estrelas, o Very Large Telescope aponta seus olhos de titânio para um ponto quase invisível na constelação de Canis Venatici. É 2018. Os dados do satélite Gaia, combinados com a precisão espectroscópica do VLT, convergem para um número que paralisa a sala de controle. Não são 40, nem 50 bilhões de massas solares. O cálculo se estabiliza em 66 bilhões de sóis, com uma margem de erro tão ínfima que parece uma sentença. O quasar TON 618, um farol cósmico a 10,4 bilhões de anos-luz, revela seu coração. Um buraco negro que não apenas é o maior já medido, mas que desafia a própria narrativa da evolução cósmica. O silêncio na sala é quebrado apenas pelo zumbido dos servidores, como se o universo tivesse acabado de sussurrar um segredo que ninguém queria ouvir. O número explode nas mentes dos astrofísicos como uma supernova conceitual. 66 bilhões de massas solares. Para entender a monstruosidade, cada segundo TON 618 poderia engolir o equivalente a toda a massa da Terra e continuar faminto. Mas o verdadeiro choque não está no tamanho, e sim no limite que ele estilhaça. O limite de Eddington, a barreira teórica onde a pressão da radiação deveria expulsar qualquer matéria adicional, é ultrapassado em mais de 100 vezes. É como se um rio tentasse fluir montanha acima. Gráficos de crescimento impossível surgem nas telas, curvas que sobem verticalmente, desafiando a física que impede buracos negros de se tornarem devoradores descontrolados. O impossível acaba de se tornar um dado observacional. O universo, mais uma vez, ri das nossas certezas. Nos supercomputadores, a simulação se torna um pesadelo digital. Para que TON 618 atingisse 66 bilhões de massas solares em menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang, a taxa de acreção precisaria ser insana. Engolir matéria a um ritmo que viola o feedback de radiação. Modelos mostram o buraco negro sugando nuvens de gás como um vórtice impossível, enquanto jatos de energia tentam, em vão, interromper o banquete. A simulação colapsa em paradoxos. A física conhecida diz que a luz gerada pela fricção do material em queda deveria criar uma pressão tão avassaladora que expulsaria o combustível, interrompendo o crescimento. Mas TON 618 ignorou essa lei. Os cientistas encaram as telas perplexos como se o cosmos tivesse trapaceado. A pergunta ecoa: testemunhamos uma falha nos modelos ou uma aberração que reescreve as regras do jogo cósmico? Em uma sala de conferências banhada por uma luz azulada, astrofísicos de elite se reúnem. As expressões variam entre fascínio e desconforto. Uma cientista sênior, cabelos grisalhos e olhos profundos, quebra o silêncio. Ou nossos modelos de feedback radiativo estão fundamentalmente errados, ou TON 618 é uma anomalia estatística impossível, um buraco negro que não deveria existir. As imagens do quasar, capturadas em múltiplos comprimentos de onda, flutuam como fantasmas em telas holográficas. O horizonte de eventos, sereno e absoluto, parece zombar das equações escritas nos quadros brancos ao fundo. O incidente está consumado. O universo revelou uma criatura que desafia as leis da física. E agora, a ciência precisa decidir se revisa suas leis ou aceita que o impossível, às vezes, simplesmente acontece. Imagine uma nuvem de gás primordial, vasta como uma galáxia,
colapsando sob sua própria gravidade nos primeiros suspiros do universo. Em vez de se fragmentar em estrelas, ela implode diretamente em um único ponto de densidade infinita. Essa é a hipótese do colapso direto. Um atalho cósmico que ignora a morte estelar, criando um buraco negro supermassivo quase instantaneamente. As simulações mostram que, para isso acontecer, o gás precisa permanecer frio, impedido de se aquecer e gerar pressão que interromperia o colapso. Apenas uma semente colossal, nascida da escuridão primordial, poderia explicar o apetite insaciável de TON 618. Mas seria o universo jovem capaz de forjar tal monstro tão rapidamente? A física luta para aceitar essa possibilidade, mas as evidências nos forçam a considerar o impossível. Outra via para a monstruosidade é a fusão hierárquica. Nos primórdios, o universo era um oceano denso e turbulento, onde galáxias anãs colidiam freneticamente. No coração de cada uma, um buraco negro de massa intermediária aguardava. Quando essas ilhas de estrelas se devoravam, seus núcleos escuros também se fundiam, numa dança gravitacional violenta que distorcia o espaço-tempo e liberava ondas gravitacionais. Cada fusão alimentava um crescimento exponencial, construindo titãs a partir de corpos menores. Para TON 618, seriam necessárias incontáveis colisões em um ritmo alucinante, um verdadeiro banquete cósmico nos primeiros bilhões de anos. As simulações, porém, lutam para reproduzir a rapidez exigida. O universo teria sido caótico o suficiente para forjar um gigante tão precoce. E se a semente de TON 618 não viesse de estrelas, mas do próprio nascimento do cosmos? Os buracos negros primordiais são relíquias hipotéticas das flutuações quânticas extremas do Big Bang. Regiões de densidade colossal poderiam ter colapsado diretamente em buracos negros de todos os tamanhos, desde microscópicos até supermassivos. Um desses, formado nos primeiros instantes, teria uma vantagem injusta: bilhões de anos para se alimentar e crescer. Essa teoria transforma TON 618 em uma testemunha fóssil da criação, um eco direto da inflação cósmica. Mas detectar tal origem é um desafio formidável. Seria necessário encontrar assinaturas gravitacionais específicas ou efeitos sutis na radiação cósmica de fundo. A ideia é tão elegante quanto especulativa, beirando as fronteiras do conhecimento. Mas a ciência também admite que TON 618 pode estar zombando de nossas leis. Talvez ele viole o limite de Eddington, devorando matéria em taxas proibidas através de um disco de acreção turbulento e assimétrico, onde a pressão da radiação é vencida por geometrias não esféricas. Ou, nas fronteiras do desconhecido, sussurram-se teorias ainda mais ousadas. Seria TON 618 um wormhole estabilizado artificialmente, um portal para outro universo construído por uma civilização tipo 3. Ou a sombra de dimensões extras previstas pela teoria das cordas, projetada em nossa realidade. Enquanto a física busca respostas na matéria e na energia, o oculto se infiltra pelas frestas do incompreensível. TON 618 permanece como um enigma, um espelho que reflete tanto nossa genialidade científica quanto nossa eterna fascinação pelo abismo. Diante do tribunal da cosmologia, TON 618 permanece em silêncio. Um gigante que não deveria existir, um buraco negro de massa tão descomunal que desafia as leis que julgávamos imutáveis. Sua existência é um eco de uma era violenta e incompreensível, quando o universo mal havia saído das trevas primordiais. As teorias se acumulam como páginas de um processo sem veredito. Fusões extremas, colapsos diretos de nuvens de gás primordiais, alimentação frenética em um cosmos ainda em formação. Mas todas esbarram em limites físicos que TON 618 simplesmente ignora. Ele está lá, a 10 bilhões de anos-luz de distância, uma testemunha silenciosa de que o universo guarda segredos que nossa física ainda não consegue decifrar. O silêncio dos gigantes não é ausência de resposta, é um convite à humildade. Cada nova simulação, cada modelo matemático, parece apenas reforçar o enigma. Como alimentar um monstro tão rapidamente no universo primitivo? O gás disponível não seria suficiente, o tempo cósmico era curto demais. Talvez os buracos negros supermassivos não cresçam apenas devorando matéria, mas nasçam de sementes colossais, fragmentos diretos do colapso de nuvens de matéria escura ou de estrelas exóticas que desafiam a própria definição de estrela. Ou talvez a física da gravitação em escalas extremas esconda mecanismos que ainda não ousamos imaginar. TON 618 nos obriga a olhar para o abismo do desconhecido e admitir que nossas certezas são tão frágeis quanto a luz que tentamos capturar. O cosmos sussurra que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. A luz que captamos de TON 618 viajou por mais de 10 bilhões de anos. O que vemos é um fantasma,
um eco de uma era em que o universo tinha apenas 3 bilhões de anos. Enquanto a observamos, ela se desvanece lentamente, como uma vela se apagando no vento cósmico. O quasar que iluminou a infância do cosmos agora recua para as trevas, levando consigo suas respostas. Cada fóton que chega até nós é uma mensagem de um passado impossível, um testemunho de que as leis que conhecemos podem ser apenas uma sombra das leis verdadeiras. O silêncio de TON 618 não é vazio, é um sussurro que nos desafia a ouvir melhor. O que mais se esconde nas brumas do tempo profundo? O veredito final não é uma resposta, mas uma pergunta que ecoa pelas câmaras vazias do cosmos. TON 618 nos mostra que o universo não cabe em nossas equações, que a realidade é mais estranha e mais magnífica do que qualquer teoria. Diante do desconhecido, a única postura digna é a humildade científica. Enquanto o quasar desaparece lentamente no passado, as trevas voltam a reinar, mas não são vazias. São grávidas de possibilidades. Se um buraco negro tão monstruoso pôde existir, o que mais está oculto nas profundezas do universo? Que outros gigantes silenciosos aguardam nas sombras? O cosmos nos convida a continuar buscando. Inscreva-se no Dark e compartilhe sua teoria mais sombria nos comentários. O que você acha que realmente alimenta esse monstro?